Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel da nossa entrevista ágil de negócios. Hashtag a 10ª entrevista ágil de negócios. Hoje um tema aí para lá de interessante, né? O tema processos da licitação, dicas e oportunidade. E, para tanto, nós convidamos aqui o empresário, né, o executivo Juliano Caldeira, da empresa Iganhei. Já já eu vou passar aí para o Juliano, né? Ele está aí conosco aqui nessa live. Para discutir esse tema. Para quem não me conhece também aí tanto, não acompanha ainda o canal da Ágil, eu sou fundador do Connect Business, tenho 35 anos de mercado empresarial, transitando aí em alguns segmentos, além de docente especialista em empreendedorismo, o que me dá um pouquinho de autoridade aqui para estar fazendo essa mediação, batendo esse papo com o nosso convidado especial, o Juliano Caldeira. Bom, quero aqui agradecer também ao pessoal aí que acompanha a nossa live, né? A live tem aquela característica de entrar, sair, o pessoal vem, acompanha, às vezes tem algum compromisso, sai, volta, então é super natural. E essa live que está sendo transmitida aqui ao vivo, o nosso painel Entrevista Ágil de Negócios, após aqui a transmissão ao vivo, esse vídeo, né, essa gravação, também será disponibilizada nas mídias sociais da Ágil Escola de Negócios, no Instagram, no LinkedIn e lá no nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios. Eu peço aí para você se inscrever. Quero também aproveitar e mandar um abraço aí para os participantes, os empresários aí, microempresas, pequenas, médias e também representantes de grandes empresas lá do canal Connect Business, o canal de colaboração. Mandar um abraço lá para o Horácio, do Empresários do Brasil, o Gaban, do Rotary Club, o pessoal do Rotary lá também de Carapicuíba, que me recebeu há algum tempo atrás de forma bastante bacana. Mandar um abraço para todos esses empresários, empreendedores e pedir aí para a nossa produção, como de costume, né, encabeçada pela nossa diretora de marketing aqui, a Priscila Biela, para acionar aí, abrir sala de vídeo nesses grupos nossos aí de empreendedores e também do Connect Business, para que o pessoal possa acompanhar aqui a nossa entrevista ágil de negócio. Então, gostaria de agradecer esse painel exclusivamente aqui da Ágil. Ele tem normalmente 2 patrocinadores por painel, então eu quero agradecer aqui, no caso não é um patrocinador, é um apoiador, a Scarmato Mazzolin, advogados associados, lá a pessoa do Dr. Ricardo Scarmato, mandar um abraço para ele esteve conosco aqui na última entrevista, e é um apoiador aí da Ágil Escola de Negócios com conhecimento, com conteúdo. E o nosso patrocinador, né, a Marca Protegida, mandar um abraço também lá para o Davi Mota, o executivo lá da franquia de Mogi das Cruzes, lá no Alto Tietê. O Davi Mota, um grande parceiro, tá? Inclusive, quero deixar aqui o site, né, do nosso apoiador aí da Scarmato Mazzolin, Dr. Ricardo, scarmatoemazolim.com.br, e o telefone aí de contato da Marca Protegida, nosso patrocinador, 3819-2734, para quem tiver interesse, tá legal? Juliano Caldeira, empresário executivo aí na Iganhei, na empresa Iganhei, tive o privilégio de conhecer aí há pouco tempo, né, nas negociações de licitação, inclusive, como Ágil Escola de Negócios. Achei esse tema super interessante desde aquela ocasião, e aí conversei aqui com a produção também da escola, que fez aí o convite para você participar da nossa entrevista, porque eu tenho certeza que esse seu conteúdo é muito rico e vai ajudar muito aqui o pessoal que acompanha, tá? Então, a Obrigado. Ágil agradece a sua participação, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela sua agenda, e eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e um pouquinho aí a respeito da Iganhei para o pessoal que está nos acompanhando, por favor. Maravilha. Obrigado, viu, Ronaldo? É um prazer enorme aqui estar com vocês, pessoal. Ronaldo, a gente já se conhece há um tempo, né, Ronaldo? Inclusive tratando questões de negócios, que é muito importante para a gente também. Então, obrigado aí pelo convite. Eu estou bastante empolgado. Me apresentando, eu sou Juliano Caldeira, eu trabalho no Iganhei, sou o CEO do Iganhei, né? Uma plataforma de tecnologia voltada para a área de licitação pública. Eu desenvolvi minha carreira trabalhando em algumas multinacionais no segmento de folha de pagamento e também na parte de recursos humanos, né, ligado à parte de benefícios.
e há 5 anos e meio nós criamos a nossa consultoria, né? Num primeiro momento voltado para a parte de terceirização, né, na área de licitação pública, e depois a gente acabou pegando esse braço, essa onda de tecnologia, e nós criamos a nossa plataforma, e onde a gente já tem alguns clientes bem expressivos, com marcas já importantes, conhecidas pela maioria das pessoas. Então, e a gente está aqui bastante feliz de estar podendo vivenciar esse momento, que eu acho que é único aí na história aí da humanidade, né? Um assunto sempre, quando a gente fala de licitação, é sempre um assunto um pouco polêmico, mas eu tenho coisas boas para falar a respeito, até porque é o meu negócio. Então, eu acho que acho que a gente vai poder trocar muita coisa bacana com relação a isso, tá bom? Estou aqui à disposição. Legal, Juliano, muito bom. Eu não tenho dúvida de que realmente vai ser uma entrevista aqui bastante enriquecedora, sim. E aqui nós da AGE Escola de Negócios, nós temos, né, e não poderia ser diferente, uma visão apurada, né, uma visão ampla aí de negócios, visão sistêmica, e por isso que nós também identificamos aí que esse assunto era um assunto realmente bastante interessante de trazer aqui para o nosso público, né, alunos, treinandos, e esses formados aí por empresários, jovens, nós temos conteúdos aqui para jovens, conteúdos especializados para educadores, família, mas hoje aqui especificamente acredito que o pessoal aí que é empresário já, eu costumo brincar, né, o pessoal que é empreendedor, que ainda está empreendendo, e o empresário ele já está maduro, né, o empreendedor ainda está verde, o empreendedor é o empresário do futuro. Verdade. Então, esse pessoal aí, com certeza, eles vão se interessar. Lembrando aí o pessoal que o nosso tema de hoje é processos da licitação, né? Dicas e oportunidades com Juliano Caldeira, que é o empresário aí, no caso o CEO, né? Como ele falou aí, da E Ganhei, tá legal? Então, vamos lá. Quero passar aqui, então, trazer o Juliano realmente para iniciar essa entrevista, né? E eu vou fazer já uma primeira pergunta aí para aquecer aí os motores, tá legal, Juliano? Eu gostaria que você falasse aí para o nosso público, o pessoal que está acompanhando, ou que vai acompanhar depois, como é que está, né? Como é esse mercado de licitações? Um mercado que eu noto que talvez poucos conheçam ou buscam conhecer. Legal, Ronaldo, muito boa. Essa é uma pergunta que eu gosto bastante de responder. Assim, eu vou fazer um paralelo entre o momento antes pandemia e o pós-pandemia, tá? Porque eu acho que nos dois cenários sempre existe oportunidade. Mas falando um pouco de antes pandemia, né? É um mercado que nos últimos 10 anos não cresceu menos do que 10%, né? Então, se você pensar comparado com o mercado público, em alguns segmentos específicos, teve recessão, no caso de licitação, nunca teve. É um mercado que compra mais de 700 bilhões de reais por ano, né? Então, é um mercado altamente comprador, né? E um outro ponto que eu acho que é importante licitação é algo que assusta um pouco as pessoas. Acho que tem dois motivos que eu sempre costumo dizer e que, de uma certa forma, as pessoas, por falta até de conhecimento e pela complexidade, acabam não aprofundando no tema. Mas, quando a gente fala de licitação, o processo em si, ele é trabalhoso, ele é um pouco complexo. Mas depois que você começa a entender, e aqui eu acho que eu quero compartilhar algumas dicas para quem está começando, para quem quer entrar nesse segmento, mas, assim, a complexidade, ela existe, mas eu acho que é um trabalho que você acaba, como todo outro qualquer, conforme você vai adquirindo experiência, conteúdo, vai aprendendo, você vai entendendo quais são os principais problemas que você encontra nesse segmento. Mas é um segmento altamente rentável para as empresas, né? E, assim, só um comentário antes de também entrar num assunto específico, mas existem situações em que é possível se ganhar licitação mesmo você não tendo tanto conhecimento desse mercado, né? E é uma venda que eu gosto de dizer que é uma venda mais barata do que a tradicional, porque existe hoje os pregões eletrônicos, onde você, dentro da sua casa, basta você ter uma internet, obviamente, que você consegue participar de um pregão eletrônico, né? Então, assim, é uma venda mais barata, é uma venda que requer um conhecimento, mas não é tão profundo assim do assunto, né? Principalmente para quem está começando. E é um mercado que ele só cresce, ele não tem um decréscimo. Então, esse é o cenário antes da pandemia, né?
Pós-pandemia, o que eu acho que é importante, né? No segmento da saúde, nesse momento, ele está bombando em termos de licitação, obviamente, né? A gente tem a questão pandemia, ela veio para foi o divisor de águas, acho que para todos os mercados, em licitação não foi diferente, né? Mas eu acredito que existam muitas oportunidades com relação a isso. Então, segmentos que antes a gente achava que teriam um decréscimo em termos de quantidade de negócios, aumentaram, né? Pensando que do lado do órgão, ele também está se profissionalizando, ele está melhorando a forma de fazer o gerenciamento deles das licitações. Então, assim, existe um movimento tanto das empresas quanto dos órgãos para fazer essa coisa girar mais rápido. E cada vez mais o governo tem criado mecanismos para facilitar a participação, todo o processo de licitação, como tem que ser, tá? Então, assim, o cenário, apesar de uma pandemia, ele é muito, muito, muito otimista. A gente, no iGanhei, a gente tem um trabalho que a gente faz de pesquisa de mercado e que ele aponta justamente as oportunidades que você tem dentro do mercado, né? Então, eu costumo até brincar, Ronaldo, e dizer o seguinte, às vezes é legal você entender um pouco mais, pesquisar, saber mais sobre, do que você entrar, de fato, de cabeça no segmento. Lembrando que, só uma brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade, existe hoje licitações de Papai Noel, por exemplo, né? Então, imagine que o governo não compre de uma maneira bem objetiva. Se ele compra Papai Noel, imagine o universo que tem dentro de licitação, tá? Realmente, você apresentou aí o valor, né? O valor bastante expressivo, né? Expressivo em termos de negócios, né? Negócios a serem concretizados. Eu achei bem interessante realmente. E eu endosso aqui até como um cliente, uma empresa, né, que está no mercado, que não é especialista nesse mundo, que está aprendendo um pouco disso agora, né, nesses contatos, e também Sim. aqui na sua entrevista, mas que realmente até, sei lá, até algum tempo atrás aí, a gente nem se envolvia, achava que era, né, coisa que não é para nós, é para outras empresas, ou que tem que ter alguém lá que tem que ser especializado nisso. E para mim ficou muito claro aí na sua explicação, na sua contextualização inicial, na sua resposta da primeira pergunta, que na realidade a empresa, o empresário, ele tem que ser especialista, e você pode falar a respeito disso também, ele tem que ser especialista no negócio dele, né, no produto ou serviço dele. Não necessariamente ele tem que ser especialista em licitação, né? Claro que ele vai aprender, é importante ele aprender um pouco, mas para isso ele conta aí com o próprio processo em geral, empresas como aí Ganhei, no caso, né, para dar esse suporte. É mais ou menos essa linha? É isso mesmo, Ronaldo. E assim, eu acho que também, Ronaldo, até para complementar o que você bem colocou, né, existe uma questão de uma insegurança também pelo lado do empresário, né, com relação a pagamento, né. Historicamente, a gente sabe que alguns órgãos, eles atrasam o pagamento, isso pode afetar fluxo de caixa, pode afetar uma série de coisas. Mas hoje, pessoal, existe uma série de mecanismos que vocês podem checar se o órgão é ou não um bom pagador. É claro que você não vai fazer uma análise tão detalhada, né? Mas, assim, até entrando um pouco na questão de dicas, né? Geralmente, em processos eleitorais, a gente toma alguns cuidados, né? Então, tá trocando uma prefeitura, pô, será que é bom nesse momento vender para a prefeitura, né? É claro que é bom vender em qualquer momento, mas, assim, tomar alguns cuidados eu acho que é extremamente necessário. Agora, sim, existe, pessoal, muito órgão competente, qualificado, com bons pagadores, existe, e eu garanto para vocês, a grande maioria. A grande maioria hoje está preocupada, sim, em pagar os seus fornecedores. Então, essa coisa de que todo mundo tinha, não, mas o órgão não paga, não é bem assim, tá? Então, só complementando o que você falou, Ronaldo, que foi bastante assertivo, né? Perfeito. Não, legal. E aí me levantou uma outra dúvida aqui. Ok, vamos colocar aí o Pareto, né? 80-20. 80% pagam bem e 20% talvez nem tanto, ou tem alguma dor de cabeça. E a gente pode trazer isso também para outros mercados aí. Mas é só um exemplo, né? Lógico que eu não sei se é 80-20. Mas assim,
você, como mantenedor aí, né, como CEO da iGanhei, você tem, acredito aí, não só a questão da consultoria especializada, mas também Uhum. o seu sistema, né, iGanhei, para tratar tudo isso daí, pelo que eu entendi. Sim. Vocês, no caso, né, que prestam esse tipo de serviço, têm essa condição de alertar o cliente de vocês para falar assim, ó, esse órgão aí, pelo histórico, como é que funciona? Ó, ele paga direitinho? Não, esse daí tem um pequeno nível de risco. Como que é isso aí, Juliano? Legal, boa, ótima pergunta. Existe hoje, Ronaldo, tem a informação, uma coisa que me encanta muito no mercado público, né? A informação, ela é pública. Então, qualquer pessoa hoje, ela consegue saber, por exemplo, o resultado de uma licitação, quem foi o vencedor, como que foi pago. Então, assim, uma dica que eu já dou de imediato é consultem o portal da transparência do governo. Lá existem uma série de informações que são fontes ricas para nós, para a gente pesquisar uma série de coisas. É claro que você, para ter uma informação mais compilada, você precisa de um big data, de uma pesquisa, mas, assim, coisas pontuais você consegue. Agora, assim, a gente, no iGanhei, um dos serviços que a gente oferece é essa questão de análise de risco do órgão, né? Então, a gente criou alguns indicadores, a gente criou uma espécie de uma pontuação interna aqui dentro da empresa, onde a gente coloca exatamente o risco, o grau de risco de participação naquele segmento e naquele órgão, se ele vai ou não pagar no prazo que ele está se comprometendo, né? Então, assim, existe de fato como se mitigar esse risco hoje, né? Então, a gente presta esse serviço, mas existem várias outras formas de se fazer. E eu acho que o ponto que eu comentei do portal da transparência, ele é um portal muito rico de informação. Você precisa, claro, aprender, como qualquer plataforma, mexer, mas ele tem uma série de informações que dão mais segurança, mais tranquilidade para o empresário na hora de tomar a decisão se participa ou não do mercado de licitação, né? Então, essa é uma dica que Legal. eu disponibilizo aqui. Bacana, uma ótima dica e já já a gente vai voltar um pouquinho mais ainda dentro desse processo aí. Eu acho que o pessoal que está acompanhando, que posteriormente assistirá aí também o nosso vídeo, né, Uhum. deve estar se perguntando, eu nunca participei de licitação, eu achei interessante, eu tenho um bom produto, um bom serviço, com qualidade, né, porque eu acho que é Sim, importante também deixar claro, não é porque é licitação, também tem aquela questão, muitos têm aquela, como é que eu posso falar, né? Traz aquela fama ainda da questão pública como se fosse algo, né? Tudo sim. errado, negativo, e a gente sabe que não é assim, né? Não Como é você assim. mesmo falou aí, os Uhum. processos evoluíram muito, qualidade, prestação de conta, transparência, Sim, e eu acho que isso é muito importante, nós prezamos muito por isso. Mas sim. esse empresário que está pensando em entrar, de repente, tem um produto com qualidade, tem um produto que atende, como fazer, no caso, para entrar nesse mercado, então, de licitação? Como que funciona isso? O que ele precisa fazer, Juliano? Bacana. Ronaldo, acho que a primeira coisa que ele precisa entender um pouco existem vários vídeos, né, no YouTube, canal do YouTube, existem livros especializados no assunto, existem empresas que vendem curso a respeito do assunto, mas acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é ele, internamente, já assumir para ele que ele precisa tomar algumas ações diferentes. Ele não pode comparar o mercado público com o mercado privado. O mercado privado é uma venda pessoal, ela necessita de um relacionamento. Então, para eu vender para o Ronaldo, eu preciso conhecer o Ronaldo, preciso criar sinergia com o Ronaldo. Então, assim, eu tenho um processo muito bem definido. Para venda pública, a primeira coisa que algumas vezes alguns empresários que eu acompanhei no começo se frustraram, assim, pô, a máquina pública é um pouco diferente. E ela parece ser um pouco mais complexa. Não é. Eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer internamente, livrar um pouco a mente dele, abrir um pouco a cabeça dele, para ele mergulhar nesse assunto, né? Então, essa é a primeira coisa, não comparar o mercado privado com o mercado público, né? A segunda questão, procure um especialista para te ajudar. Não necessariamente uma empresa que vai te vender XYZ, que vai fazer. Não, procure pessoas especialistas. Você hoje tem no mercado uma série de empresas que fazem esse tipo de assessoria, né, para avaliar, né, se tem aderência ou não, mas assim, procure um especialista. E o Como aí terceiro ganhei. Aí ganhei é uma, é isso? ganhei uma.
Pode Tá. sempre procurar e ganhei, a gente vai ficar Não, bem. só para esclarecer também para o público, né? Porque às vezes pode ficar dúvida, né? Aí ganhei, não faz esse tipo de serviço. Não, a gente tem uma área bem estruturada aqui dentro da empresa que faz isso, né? A gente tem um trabalho de captação também com mídia social e a gente tira muitas dúvidas, mesmo que ele não feche com a gente gosta muito de compartilhar informação. A gente tem as nossas mídias sociais, que é um material rico que a gente disponibiliza também, mas a gente faz questão de compartilhar isso, tá? É uma metodologia nossa que a gente adota desde sempre. E aí, o terceiro ponto para ele entrar em licitação é: veja seus documentos, veja como estão todos os seus documentos, veja quais são os requisitos que são necessários para você participar de uma licitação. Então, ele exige uma série de documentos, então, desde uma certidão negativa do Fundo de Garantia, uma certidão negativa federal, enfim, tem um pool de documentos que a empresa ela precisa estar cumprindo com todas as obrigações legais para que ela possa participar, né? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica faça um trabalho de pesquisa, né? Às vezes, você tomar uma decisão de não entrar no negócio de cabeça, ela vai sair mais barato do que você entrar e dar com a cara na porta, né? Esse, inclusive, é um dos serviços que eu sempre recomendo quando uma empresa está em dúvida: puxa, será que tem, será que não tem? Investigue, faça pesquisa, compre pesquisa inerente ao seu produto naquele mercado, tá? Essa é a quarta dica. Aí a quinta dica entra de cabeça. Se você decidir tomar a decisão de entrar, entra de cabeça. E assim, o que é entrar de cabeça, né? Entendendo um pouquinho do mecanismo, né? O governo ele compra através de licitação sempre, né? Não existe outra forma dele contratar. E a partir disso ele disponibiliza um edital, que nada mais é do que um material onde ele descreve exatamente o que ele quer comprar dentro daquele processo, né? Então, só que lá, dentro do edital, ele já coloca toda a referência do que ele quer do produto ou do serviço. E muitas vezes a empresa, quando ela está chegando no mercado, quando ela está entrando no mercado de licitação, ela acha que do jeito que ela tem, ela vai conseguir atender tudo. Então, assim, precisa ter um trabalho interno de se adaptar às modalidades de como o governo compra aquele produto. Eu vou dar um exemplo prático e real, tá, Ronaldo? Que eu acho que isso é importante para todo mundo entender. Legal. Vou dar um exemplo de álcool em gel, né? A gente participou de um projeto, de uma venda, né, para um cliente nosso, porque um dos trabalhos que a gente faz também, a gente participa dos pregões para os nossos clientes, mas uma licitação que aconteceu, nós ganhamos uma licitação, né, para o cliente, num preço, inclusive, maior do que ele estava estimando, um pouco maior, né, e aí, dentro do processo de licitação, o cliente achou que com aquele produto que não era compatível com as características do edital, ele iria ganhar aquela licitação. Sabe aquela coisa assim, Ronaldo, vamos arriscar para ver o que vai ser, se der certo, deu, se não der, não deu. Então, assim, isso é uma perda de tempo para ambos, né? Então, não faz sentido. E aí, até a justificativa foi um ponto interessante. Pô, mas a gente fornece para o Einstein. Pô, legal, que bom que você fornece para o Einstein. Só que o edital ele não está pedindo esse material, ele tem uma outra característica. Então, assim, se permita adequar, se tiver que adequar o seu produto para isso, faça, né? Não ache que do seu jeito vai dar certo, tá? Então, essas são as 5 dicas de ouro que eu considero para o cara que quer entrar no mercado de licitação, que faz total sentido. Até por experiências que a gente passou no começo, tá, Ronaldo? Olha aí, 5 dicas valiosíssimas aí no caso, dadas pelo Juliano Caldeira, CEO da E Ganhei, né? Especializada aí em licitações públicas, no caso, que está conosco aqui hoje como convidado, né? Participando do nosso painel, o 10º, inclusive, diga-se aí, Entrevista Ágil de Negócios. E o tema de hoje, processos da licitação, dicas e oportunidades aqui com o nosso convidado Juliano. Tá muito boa. Legal. Eu achei interessante aí quando você falou, né, a questão de quebrar os paradigmas, né? Tem que quebrar bastante paradigmas, porque realmente são formas diferentes de você tratar, né? Logicamente que processos administrativos, processos em geral, você aplica as teorias, os conceitos do livro
esses são os mesmos, ok? Porém, os pré-requisitos, as necessidades, eu entendo isso, né? Ouvindo aí a sua explicação, são diferentes. Realmente você vender para uma empresa privada, um cliente consumidor final, ou você vender, entre aspas, né? Ganhar uma licitação pública, são questões aí bem diferentes. Ou a empresa ela pode ser, pelo que eu entendi, ela pode ser top aí do mercado, qualidade, o player número 1 aí do mercado, o principal, né? Líder de mercado, vamos colocar assim. Aí foi lá participar de uma licitação. Se tiver um papel lá que tiver indevido a mais ou a menos em relação a esse chamado edital aí que você falou, ela vai perder, não tem discussão, né? Não tem discussão. Então, eu acho que é bem interessante e isso abre uma situação, né? Que eu também gostaria que você falasse um pouquinho da igualdade, né? Eu acho que esse é um grande diferencial também para as empresas, né? As microempresas, pequenas empresas, médias ou grandes, mas principalmente falando da micro e da pequena, poder disputar, né? Uma venda, uma licitação, uma venda em igualdade com aquelas empresas de porte médio ou porte grande, desde que cumpram as exigências do órgão, tá certo? Perfeito, perfeito. Ronaldo, esse ponto que você tocou, ele é muito importante, né? Assim, às vezes a gente está muito condicionado a criticar, né, o governo, e falar, pô, o governo nada funciona, né? E uma coisa que eu também costumo sempre comentar, a máquina pública, ela independe de quem está no cargo de presidente, de prefeito, de governador. A máquina pública, ela funciona. O governo, ele tem necessidades básicas de compras diária. Então, imagina o seguinte, se tiver o Juliano ou o Ronaldo sendo presidente do Brasil, o processo ele vai continuar. Isso é algo que, historicamente, nos últimos 50 anos, não muda. Ele muda a forma de você fazer, ele vai melhorando o processo, mas ele não muda a necessidade de compra. Então, esse é um ponto. Agora, com relação à igualdade, né? O governo ele criou algumas leis de incentivo para a pequena empresa, né? Então, só para você ter uma ideia, uma empresa ME, numa licitação em que há um empate com uma empresa limitada de porte maior, existe a prerrogativa da lei que ele leva aquela licitação, até num percentual de diferença, né, do valor, ele tem a prerrogativa da lei que ele ganha a licitação. Então, imagine que o Ronaldo é uma big empresa e eu sou uma empresa ME, se empatarmos o valor e tiver ainda uma margem de negociação, eu, como ME, eu levo aquela licitação. Então, existe esse incentivo do governo de fomentar o negócio para as pequenas empresas. Então, isso sim, essa é uma ação maravilhosa, né? É algo que já acompanha o mercado público já há um bom tempo, né? Mas pouca gente, às vezes, sabe disso e fica só naquela coisa, pô, o governo não funciona. Não, gente, peraí, vamos separar o joio do trigo, né? Isso é algo que, de fato, funciona e o governo quer cada vez mais fomentar negócio para a pequena empresa. E um outro detalhe, Ronaldo, que assim, isso vem se mudando ao longo do tempo também, é a modalidade dos pregões eletrônicos, dos pregões, né? Existia muito no passado essa coisa da venda por licitação ser presencial, né? Então, como que funcionava? O vendedor, representante, ele pegava lá a licitação com a pastinha debaixo do braço, né? Ia lá até o órgão participar do pregão, né? E chegava lá, eram abertos envelopes, acontecia tudo isso. Isso ainda existe, é natural que exista, a gente está falando de um país que tem mais de 5 mil municípios, então imagina a quantidade de órgãos que existem no país, mas assim, isso é algo que ainda existe e vai continuar acontecendo. Mas o meu comentário em cima disso é o seguinte, cada vez mais o processo tem se tornado eletrônico. Então, até por conta da própria pandemia, a gente já percebeu um movimento natural de alguns órgãos migrando para o modelo eletrônico, né? Então, isso é um facilitador, isso é uma forma muito mais inteligente, muito mais barato de você fazer num processo de licitação, né? Então, isso é mais barato para o órgão e é muito mais barato para a empresa, né? Olha só, é muito interessante isso que você falou, que você está falando aí, está explicando para nós, está dando essa aula aí sobre licitação, os processos e tal, porque realmente, se nós pegarmos aí a questão, tudo bem, como você explicou, ainda tem os processos presenciais, né? Você falou, explicou aí pregões presenciais, né? Até pelo tempo realmente
tantos mil municípios aí, né, mais de os 26 estados, no caso, 27 aí com o Distrito Federal, etc e tal, Sim. eu acho que eu não me enganei. Uhum. E aí, realmente, é difícil você realmente já acabar, né? Mas essa evolução, dá para notar pela sua explicação que está tendo uma evolução da automatização, da questão do eletrônico, e em um mundo, né? Já há algum tempo que nós estamos falando tanto no mundo privado, né? Sobre internet das coisas, inteligência artificial, digitalização. Poxa, me fugiu aqui outros dois termos aí que a gente trabalha bastante, que é o que, inclusive, está sendo discutido muito e denominando aí a tal chamada aí quarta revolução, a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0 tal. Gente, Sim. é trazer isso realmente para o poder público, né, os órgãos públicos, e não surpreende realmente essa evolução, pelo menos, né? Uhum. Apesar de não saber estar aprendendo aqui com você, eu não fico tão surpreso, porque é uma Claro. tendência, né? E aí eu quero até te emendar aqui uma pergunta em relação a isso, porque esse avanço tecnológico, logicamente, que ele traz ainda mais do que o presencial, a questão da transparência, a questão do controle, do compliance, né? Perfeito. Como você mesmo falou aí no início, que tem um portal onde a empresa pode entrar lá e pesquisar, tudo bem, eu acredito na unha, né? Ela vai ter, Uhum. lógico, algum trabalho, principalmente se ela não Claro. conhecer. As empresas como a sua já tem outros mecanismos aí de buscar, né, de forma mais automatizada, tal. Uhum. Mas tudo isso daí, no caso, a questão de compliance, transparência, etc., isso melhora muito também com essa questão da tecnologia. E aí é onde eu quero fazer a pergunta para você. Como que você vê, como CEO da Ganhei, né, atuando nesse mercado, orientando aí, atendendo tantos clientes, essa questão da tecnologia nesse segmento? Como é que está isso? Pô, legal. Naldo, você sabe que lá atrás, quando a gente começou a ter um braço de tecnologia, né, foi uma decisão muito bem estruturada e pensada, né? Por que que eu digo isso? Porque quando eu me deparei, né, comparando, agora fazendo uma comparação paralela, né, do mercado público com o mercado privado, o mercado público ainda, com as empresas, é muito carente ainda de tecnologia, né? Tem surgido coisas novas, tem surgido coisas bacanas, mas ainda muito, muito, muito preliminar. Eu vou dar até o nosso exemplo, né? Hoje no mercado a gente não tem ainda um concorrente direto que faz da forma como a gente faz. O iGanhei, ele é um CRM, uma plataforma, né, que faz todo o processo de gerenciamento de licitação. Existem empresas muito boas, inclusive a gente tem um parceiro muito forte, né? Não vejo aqui problema em citar, a Com Licitação é um parceiro forte nosso. Pode falar a marca que você quiser. Aqui nós não temos nenhum problema com isso, tá? Legal, ótimo. A gente tem uma parceria muito boa com licitação, eles têm excelência operacional na parte de busca dos editais, né? E eles têm uma etapa importante nessa parte de licitação, que é trazer a oportunidade. Agora, assim, nós nos especializamos no pós-edital, né? Então, uma vez que eu tenho informação, tá bom, o que eu faço com ela, né? Então, o nosso software, ele gerencia todas as etapas de licitação do início ao fim. Então, assim, a gente também, uma das coisas que a gente implementou aqui na nossa plataforma, que eu acho que falando um pouquinho dessa parte de tecnologia, foi a parte de robotização de documentos, né? Então, entendendo o seguinte, uma vez que a gente cria um CNPJ dentro do nosso processo, a gente criou os robôs que vão até as fontes do governo para buscar essa documentação. E, além disso, ele faz uma leitura e interpretação. Então, assim, geralmente, como as empresas fazem? Tem lá um contador ou tem uma pessoa que fica responsável por atualizar manualmente aqueles documentos. Então, a gente trouxe essa tecnologia, né, que foi algo que a gente investiu bastante tempo e também recurso. Não foi Eu algo imagino. tecnologia barata, mas assim, tem surtido um efeito bacana, a gente tem trazido alguns clientes importantes para dentro de casa, mas assim, essa parte de tecnologia no meu segmento público, poucas empresas ainda, infelizmente, se arriscam a entrar nesse segmento por tudo isso que a gente já falou, por receio de que, tô ligado ao governo. Então, assim, gente, é importante, Desconhecimento, paradigmas. principalmente desconhecimento e quebra de paradigmas, né? Então, assim, isso é algo que eu acho que tem uma tendência natural a começar a mudar. Eu gosto sempre de citar um exemplo de um órgão que eu admiro muito, muito mesmo, e seria até indelicado não citar outros, mas eu gosto de citar muito o exemplo da Sabesp. A Sabesp, pessoal, é um órgão
extremamente competente. É um órgão, uma autarquia mista, então parte dela é do governo, parte dela tem ações na bolsa. Então, assim, é uma empresa que tem um volume de compras muito bacana, é uma empresa que está buscando novas tecnologias, é uma empresa que tem processo, enfim. Então, assim, a gente tem várias referências para isso. E esses caras, eles são carentes disso. Eles precisam que as empresas os procurem para que ofereçam novos serviços. A questão ela é um pouco mecânica, né? Se você pensar de uma forma geral, todo mundo quer vender para a Sabesp, né? Porque a Sabesp a gente sabe que, historicamente, ela é uma ótima empresa pagadora. Ela paga rigorosamente seus fornecedores 30 dias, você emitir uma nota fiscal, ela te paga em 30 dias. Então, assim, todo mundo quer vender para a Sabesp, né? Mas pouca gente se mobiliza de fato para isso. Então, existe esse movimento. Eu acho que agora vai começar um movimento natural das empresas começarem a investir mais em novas tecnologias para isso. Tem muitos assuntos que são polêmicos em torno disso, então até muitas empresas usam a questão de robô para participação nos pregões. Eu tenho uma opinião pessoal que eu sou um pouco contra isso, porque inclusive tem vários processos que já deram alguns problemas com relação a isso, mas o fato é um mercado com muita oportunidade. Em tecnologia, é um dos poucos segmentos que não existe tanta tecnologia, né? Então, acho que esse é o aspecto importante a ser comentado aqui. E, claro, a gente, falando agora um pouquinho da gente nesse sentido, né? Acho que a gente deu um salto muito grande, né? Porque a gente está, literalmente, há 3 anos desenvolvendo tecnologia. E a máquina não para, viu, Ronaldo? As necessidades, elas batem a nossa porta a cada segundo. A cada segundo tem uma demanda diferente de algum cliente para atender aqui em termos de tecnologia, então isso é algo que realmente não tem fim, e a gente espera realmente que não tenha fim, né? E um último comentário a respeito disso, por o processo ser um pouco burocrático, né, em termos de documentação, de muita coisa para se ver, você precisa de tecnologia, senão não tem como você ter eficiência operacional, excelência operacional, tá? Até respondendo aqui a pergunta do nosso amigo Mauro Dac, né, se a minha empresa faz pesquisa de mercado. Mauro, sim, a gente faz pesquisa de mercado, a empresa é um dos carros-chefes aqui da empresa, a gente estuda a fundo, né, o produto, o segmento do cliente, em termos do que ele fornece, pensando em termos de governo. A gente dá indicadores de quem são os principais concorrentes, quem são os principais órgãos compradores, quais são os valores ganhos. Então, sim, a gente faz esse trabalho, tá? Obrigado aí pela pergunta. Legal, bacana. Eu realmente eu vi aqui a pergunta dele, eu quero até aproveitar e colocar aqui para você o seguinte, algumas pessoas comentando, né, olha só, o Antenor Neto, ele comenta aqui, bom saber que tem pessoas interessadas nesse assunto, né, agradecendo, pessoas aqui, todos os envolvidos, lógico, nessa live, nessa entrevista ágil de negócios, estão entendendo dessa forma. A Kelly Prata aí mandando palmas aí para sua entrevista, para você, tá? O Sérgio também, Craveiro, mandando sucesso aí na live. A Aline Rubinato, em algum momento nós falamos aqui sobre a questão das vendas, né? De vender para o órgão, e ela está colocando o melhor comprador em tempos de pandemia. O Wallace Giglio, né? Ele está comentando no caso que é bom essa profissionalização ter chegado aí para as compras públicas. Eu acho que isso nós já falamos bem aqui, realmente sensacional, né? Essa questão do compliance, essa questão da transparência, cada vez mais do controle. Eu acho que isso, inclusive, muito em decorrência realmente do que você acabou de explicar aí, que é a chegada da tecnologia. Acho que é legal ver também a parte pública também seguindo com evoluções tecnológicas como a privada, né? Acho que é legal você ver esses dois segmentos aí do mercado seguindo. Trabalho sensacional, tá? O Fernando está elogiando aqui, acho que ele conhece já um pouco o seu sistema. Obrigado, pesquisa, bacana, você respondeu. Sistema sensacional, bacana. Legal, olha só. Até quero também perguntar aí a respeito dessa parte que você falou de pesquisa, de pesquisar, que facilita, né, para o cliente, para o seu cliente específico, ou eventualmente para o empresário. Você já explicou lá atrás que também ele pode entrar e, dependendo do tipo de pesquisa mais simples, ele pode fazer. Algo mais arrojado, acredito, aí sim, precisa de uma empresa especializada, como a de vocês aí, como outros players.
E você Uhum. falou bastante aí da tecnologia, e a tecnologia, eu vejo assim, na realidade, assim, a tecnologia, você, em especial, que atua nesse segmento pela iGanhei, CEO aí da iGanhei, você, na realidade, você tem que acompanhar lá a tecnologia do órgão, que é a tecnologia que é aplicada para esse processo, você Verdade. tem que adequar o seu sistema interno, o seu produto, né, o seu sistema que Uhum. você vende, com a tecnologia, e Perfeito. mais, você tem que também receber demandas personalizadas, né, particularidades, customizações dos seus clientes para também implementar, que também é tecnologia, ou seja, você tem que ter essas três visões aí de tecnologia. Não é Sem fácil dúvida. não, hein? Não, não é fácil. É um desafio diário, viu, Ronaldo? Porque quando a gente fala de tecnologia, esse assunto ele é muito amplo, né? Então, você tem vários desdobramentos, né? Eu fico aqui bastante ansioso, o time meu desenvolvimento, eles ficam um pouco preocupados quando a gente quer fazer alguma reunião, porque sempre vem alguma demanda maluca, né? Eles brincam, pô, lá vem o maluco contar alguma coisa nova que quer inventar. Então, assim, eu tenho que controlar muito a minha ansiedade, porque eu quero ver, obviamente, as coisas prontas e funcionando. Isso é natural do ser humano. Mas o que eu digo é o seguinte: existe, acho que muita coisa legal já criada, né? Já tem coisas bastante inovadoras nesse segmento. Eu até um comentário, tá, Ronaldo? Eu estava fazendo um benchmarking hoje pela manhã com um amigo, parceiro nosso de negócios na Espanha, né? Ele vive em Barcelona, né? A gente estava comentando um pouco, eu estava entendendo um pouquinho do mecanismo lá na Europa, como funciona essa parte de licitação. É claro que não existe a complexidade, a burocracia em termos de documentação como existe aqui, mas o processo ele é muito similar, né? E lá eles também têm carência de tecnologia nesse segmento. Então, assim, essa é uma demanda, digamos, mundial, ela não está restrita aqui ao Brasil, tá? É algo que existe possibilidade em qualquer país do mundo, porque todo país, o governo, ele compra, ele consome, então é algo que abrange não só aqui, é algo muito maior do que a gente imagina, né? Então, sim, mas é um desafio legal, e acompanhar essas tendências, essa questão da tecnologia, ela é importante, então eu fico aqui antenado o tempo inteiro do que está acontecendo, e assim, é legal até, Ronaldo, um ponto importante, né? É legal ter concorrente, né? Até para a gente ter parâmetros, né? Você fala, pô, mas é legal você também ser o único no mercado. É muito bacana, mas às vezes também alguém. O mercado ele é tão grande, ele é tão extenso que tem espaço para todos. Então, acho que assim, eu sou super a favor de ter novas tecnologias, mas procurem sempre o iGanhei. A gente vai ter uma solução para vocês. Legal, bacana. Essa parte aí de tecnologia, acredita aí, para fechar aí pelo menos de perguntas para você, né? Uhum, Você já explicou bastante a respeito de tecnologia. Você fez um comentário aí a respeito dos robôs. Eu também gostaria aqui de me posicionar, né? Como ágil. Eu uhum, também já estive aí diretor de TI de algumas empresas aí do mercado, né? Antes de sim, empreender aqui no negócio da escola de negócios. E realmente eu acho que aplicar esse conceito, né, do robô de forma muito quadradinha ali, não é legal, não é bacana. Isso, uhum, inclusive, em algumas empresas aí, segmento financeiro que eu já passei, isso é visto como algo negativo realmente, auditoria, inspetoria, proíbe, né, esse tipo de uhum, situação. Hoje nós sim, estamos vendo aí a questão das fake news, né, eu acho que é verdade, importante citar, não importa bem, aí questão política ou não política, quem é, quem não é, fake news, né, e você veja que isso está muito atrelado aos tais robôs também. Logicamente que, como um cara de TI, eu sou a favor, sim, das macros, né? As macros inteligentes, devidamente documentadas, que respeita ali as regras, o interesse do consumidor, do cliente, das empresas, aí sim. Agora, robô, acho que ficou um pouco banalizado até o que é o correto do que, né, do que não é, e isso não é muito verdade. legal. Bom, você também citou aí anteriormente, aí voltando um pouquinho na parte de processos, eu anotei aqui no meu caderno, você Uhum, falou sobre eu posso chamar de preferência. Você citou aí alguma situação que uma NE, por exemplo, ela tem uma preferência quando empata ali, né? Pelo que eu entendi, no caso de sim, um pregão, em detrimento a uma empresa maior, porte maior, né? Uma perfeito. limitada, sei lá, uma SA, né? Sim, E isso me chamou a atenção. Isso é uma vantagem, né? No caso bastante, que a microempresa, o microempreendedor aí tem, não é isso? sem dúvida. E até, Ronaldo, complementando a isso, existem hoje licitações que são exclusivas para ME e EPP.
não pode entrar uma empresa que não esteja enquadrado dentro dessa classificação. Então, assim, o governo tem feito ações, isso já há um bom tempo, para fomentar esse tipo de negócio, cada vez mais. Porque imagine o seguinte, é a forma que o governo implementou de fazer a economia de fato girar. A empresa grande, ela, claro, ela já tem a receita dela e muitas delas sobrevivem do governo, da venda para o governo. Mas isso precisa ser aberto mais. Cada vez mais, né, Ronaldo? A gente já sabe que agora a palavra mais clichê do planeta é o novo normal, né? Isso cada vez mais. Até eu estava vendo uma reportagem essa semana que o governo do estado de São Paulo criou um processo de 60 dias para abertura de uma nova empresa, ele não vai cobrar nada, né? Então, ó, essa é uma forma legal de você fomentar o empreendedorismo, né? Então, assim, cada vez mais o governo cria facilidades para que as empresas menores ganhem. Então, assim, agora também, né, Ronaldo, acho que é importante comentar. Muito se fala, né, ainda, a gente carrega alguns resquícios da parte da Lava Jato, né? Muito se criou, muito cenário, muita Odebrecht, esse tipo de coisa se criou, né? Eu vou ser muito sincero, esse foi um marco em termos de licitação, porque a partir daquele momento as pessoas começaram a tomar mais cuidado com relação a isso. O índice de corrupção em torno desse assunto, ele diminuiu exponencialmente. Foi uma coisa, assim, brutal, né? Tanto por parte das empresas, quanto por parte dos órgãos, né? Porque aquela coisa, né? A gente sabe, não, a gente não pode, claro, tapar o sol com a peneira. Melhorou, mas melhorou muito depois do episódio Lava Jato. As pessoas, de fato, começaram a criar conscientização e assim que você começa a educar cada vez mais pessoas. Então, muita gente ficou com medo de fazer besteira por conta disso. E tem um outro fator, né? Uma vez que você não cumpre algum requisito, por exemplo, você não entrega um produto que você se compromete, você pode ser penalizado e ficar de 2 a 3 até 5 anos sem poder licitar. Então, veja, isso é uma coisa que as pessoas precisam estar atentas. Não é simplesmente vou lá, me comprometo, faço. Não, a coisa ela precisa acontecer. E cada vez mais a gente precisa ser profissional nesse sentido. Então, algo que eu acho que contribui muito para isso é você ter indicador. Você ir na raça, no peito, aberto, não, agora eu vou ganhar a licitação à torta direita. Não é assim. Como todo mercado, você precisa estudar um pouco. Você não é tão complexo, obviamente, mas você precisa estudar, você precisa ter coisas, ter dados na mão para você tomar sempre a atitude correta num pregão. Legal, bacana. Você tocou em um ponto bem legal aí também, a questão de né, reduzir aí a questão da corrupção. Acho que isso para nós como cidadãos, né, nós praticamos a cidadania aí por meio do nosso voto, mas infelizmente não só em quem você vota, mas quem você também não tem que votar para estar lá, que é eventualmente um funcionário público, né, que está ali com acesso, e acaba ocorrendo aí, logicamente, que isso eu prefiro pensar que ainda é uma minoria, e não a maioria, né? A maioria são pessoas de bem, mas realmente acabar com a corrupção aí, essa questão da Lava Jato, que chegou realmente para passar o jato aí em tudo, Verdade. E até hoje ainda está chacoalhando aí, lógico que respeitando, né? Desde que respeite-se aí o direito de todos, a Constituição. Nós aqui na Ágil, a gente também vê de forma muito positiva essa redução. E, de novo, a tecnologia ajuda isso, né? E mesmo a questão da redução da corrupção, a questão também das tentativas de fraude por parte da empresa que está tentando participar, de falar lá que tem algo e não tem, cumprir né? Ela pode ser penalizada, como você falou, receber uma multa. E assim, o que eu entendo desse processo todo a partir das suas explicações? A empresa hoje, ela pode participar de licitações e por conta, eu vou lá participar por conta. Logicamente que você está dando todas as recomendações para que se estude um pouco, se entenda, se conheça, né? E quanto mais a empresa conhecer do negócio dela, ela tem que ser especialista, ponto. Nem mais nem menos, tem que ser especialista, né? Verdade, a gente brinca aqui que ninguém pode conhecer mais o seu negócio do que você mesmo. Você tem que ter resposta para tudo. Agora, a licitação, ela vai ter que aprender. Mas também, né? Considerando o que você comentou, que a documentação também é complexa, né? E isso aumenta um pouco a questão do risco de erro, né? Mandar uma documentação errada e tal, além de outros fatores que você explicou bem, é interessante, sim, consultar um fornecedor, um parceiro especializado, e aí, como você mesmo falou, tem N parceiros no mercado, vocês daí Ganhei, é uma empresa especializada nisso, né?
Então, Sim. assim, é importante ter um parceiro como vocês, no caso, para cuidar desse processo, não é isso? Sim. E aí, assim, como que no caso, para esse empresário que quis entrar ou que entrou e que decidiu que não vai conduzir tudo sozinho, precisa de um parceiro. De forma macro, né, resumida, Tá. como que você, assim, o que vocês fazem para ele? Legal. A primeira coisa que a gente faz um estudo da empresa, né? Então, o que a gente vai olhar? Adequação de KNAI, valor do contrato social, vai ver se ele está com a documentação em dia. Então, assim, a gente faz um trabalho prévio de consultoria bem importante para ver se legalmente, num primeiro passo, ele já tem condições de participar de uma licitação. Então, feita essa análise, a gente vai dar esse diagnóstico para a empresa. Então, vou dizer, olha, você tem, talvez, assim, você não vai conseguir participar nesse primeiro momento porque você tem uma pendência nessa documentação. Então, conversa com o seu contador que ele vai ter condições de você fazer. Então, esse é um primeiro assunto. O segundo ponto que a gente faz com os clientes deixa eu entender que, de fato, ele faz e achar as oportunidades no mercado. Então, imagine você, Ronaldo, venda, vamos supor, sei lá, caneta, né? O produto caneta, você tem as suas características técnicas, né? Então, o meu trabalho é achar as oportunidades, ver quais são os órgãos, né? E fazer, claro, análise de risco, que é muito importante disso, né? Para saber se o órgão vai pagar ou não, vai conseguir cumprir o prazo que ele se propõe lá no edital. Então, nós vamos... Importantíssimo. Isso é muito importante. Então, a gente vai fazer esse trabalho, a gente criou uma espécie de um score, uma pontuação mesmo nossa, isso é algo que funciona muito bem, e aí, a partir daí, a gente vai começar o trabalho de licitação. Então, a gente faz todo o cadastro nos principais portais de compras, então, a gente tem uma ação muito forte no principal portal de compras do estado de São Paulo, que é o BEC Calfesp, né? Então, a gente faz toda essa parte de cadastro, e a partir daí, a gente vai, de fato, participar dos pregões. Até o próprio Alfeu, nosso amigo Alfeu, colocou aqui, né, além de informar os seus clientes, as consultas, as oportunidades, vocês também podem participar. Sim, Alfeu, esse é o nosso principal objetivo também na ponta, né? A gente participar e fazer todo esse processo. Eventualmente, se precisar fazer algum recurso, alguma impugnação, questionar alguma decisão do órgão, é um trabalho que a gente faz na ponta também. Então, isso é um produto nosso que funciona muito bem. A gente tem bastante cliente nessa modalidade e é uma coisa que dá bastante resultado. Então, a gente faz a venda, inclusive, para o cliente, tá, Ronaldo? Acho que é importante. Legal, vocês participam do pregão, por exemplo, da licitação do pregão lá eletrônico e presencial, se necessário? Se necessário, a gente faz, claro, uma análise de estudo. Tem a questão logística, né, Ronaldo? Eventualmente, se precisar algum deslocamento, a gente até conseguiria mover alguém do nosso time, mas a gente costuma sempre focar muito nas licitações eletrônicas, né? Eletrônicas, perfeito, perfeito. O presencial, acredito que orientar o cliente e vai um representante do cliente também é comum também. É bem comum isso. Então, e claro, a gente foca muito, né, Ronaldo, na questão do governo do estado de São Paulo. Não que os outros estados não sejam bons pagadores, mas assim, entendendo a grandiosidade do governo do estado de São Paulo dentro dessa entidade federativa chamada Brasil, ela representa um bom volume de compras e geralmente são os órgãos mais habilitados que conseguem cumprir prazo, pagamento. Então, assim, a gente faz esse trabalho nos pregões eletrônicos e a gente acaba focando mais. Mas, claro, você tem outros portais tão importantes quanto, né? Então, tem um Comprasnet, né? Você tem o portal do Banco do Brasil, você tem uma infinidade de portais de compras públicas, né? E vocês olham todos esses portais aí, para os seus clientes, claro, né? Vocês Sim. olham isso de acordo com a negociação aí. A gente olha e a gente faz um trabalho também, Ronaldo, de mapear aonde esse cliente ele quer atuar. Então, imaginando o seguinte, eu quero vender no Brasil inteiro, ou então não, eu quero só vender na região sudeste. Esse trabalho a gente faz, uma implantação, a gente faz isso junto com o cliente, a quatro mãos. Então, eu pego lá, entendo aonde ele quer atuar, e a partir daí eu crio os meus mecanismos, os meus robôs começam a atuar para buscar licitações que atendam esses pré-requisitos. Legal, bacana. Olha só, passa rápido, né? Quando o assunto é bom, quando o tema é bom, passa rápido. Verdade. Estamos chegando aí na reta final da nossa entrevista ágil de negócios, aqui hoje, né? Falando do tema processos da licitação, dicas e oportunidades, com o CEO da iGanhei, né? Da empresa iGanhei.
é detentor aí da solução também chamada iGanhei, tá certo? Juliano, então eu gostaria de pedir agora para você, considerando aí essa reta final, para você, eu sei que você já deu aí várias dicas importantes aí para quem está acompanhando, né? Que já participa ou que pretende participar de processos de licitação, mas eu gostaria de pedir para você dar uma dica adicional aí de negócios para esse pessoal, por favor. Legal. A dica, acho que adicional, o Ronaldo, que valeria comentar aqui quando a gente fala do assunto licitação, procure pesquisar bastante a respeito do assunto, né? Eu sei que eu já falei isso de uma forma mais subliminar antes, mas assim, entenda um pouco como funciona o mecanismo, né? O exemplo disso é o seguinte: hoje em dia o governo ele não quer mais as compras com grandes volumes, né? Então, eu dei o exemplo de caneta, mas pode ser qualquer outro produto. Dificilmente o órgão agora ele vai querer comprar 1 milhão de canetas para entregar em 10 dias. O que ele vai fazer? Ele vai comprar isso fracionado. Então, ele vai disponibilizar lá no edital, ele vai dizer para você o seguinte: olha, eu quero de fato comprar 1 milhão de canetas, mas eu não quero que você me entregue isso tudo de uma vez. Porque o governo ele não quer mais estocar. Cada vez mais ele não quer ter um ativo dentro do órgão de estoque. Porque controlar estoque, você tem uma série de problemas com relação a isso. Depreciar produto, enfim, não importa. Então, assim, o governo ele está pensando hoje de uma maneira muito mais estratégica do que ele pensava há tempos atrás. Então, cada vez mais, ele vai fracionar essas compras. Então, isso é um ponto importante. Então, não criar aquela coisa na cabeça de que, eu tenho lá as grandes compras, realmente, não vai dar para mim. Não, o governo, ele não quer mais fazer esse processo. Então, a dica é, pesquise, consulte, olhe os materiais, existe muito conteúdo na internet, mas antes de você assumir uma verdade, procure um cara especialista no assunto. Tem muita gente bacana que fala sobre o assunto, tem muita empresa legal, eu dei o exemplo da Conlicitação, mas tem outras, um cara que é nosso parceiro também, o Monitor Gov, que é uma empresa que tem um Big Data de dados, enfim, tem uma série de ferramentas hoje no mercado que você consegue fazer e conversar com um cara especializado. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças licitação, pelo contrário, a gente hoje consegue simplificar muito esse entendimento para o cliente, mas ele precisa ser um pouco cabeça aberta nesse sentido, né? Não comparar de novo, né, com o mercado privado, que é bem diferente do mercado público, né? Então, assim... Bom, eu não faria mais perguntas, mas como chegou aqui uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando, eu vou passar para você e você só responde aí se é isso mesmo ou não, né? O Mauro Dac, ó, ele colocou aqui, ó, pelo que eu entendi, aí ganhei, se referindo aí à sua empresa, né? Assessora com informações do comportamento dos últimos meses e de como foi aí o perfil de pagamento dos órgãos. Eu entendi que sim, é isso, né? Sim, Mauro, é isso mesmo. A gente faz esse trabalho e muito por conta dessa pontuação que a gente criou, né? A gente tem uma série de indicadores que a gente vai trazendo para dentro do iGanhei, então a gente tem uma massa de dados bastante crítica, né? Então a gente consegue entender o comportamento dos órgãos. Então tem tecnologia também apoiado a isso para assessorar. E claro, no final, eu quero trazer segurança para os nossos clientes, de que ele vai de fato receber no período que o órgão está se comprometendo a pagar, né? Então, sim, Mauro, a gente faz esse trabalho de assessorar com as informações aí dos últimos meses do governo, tá? Obrigado aí pela pergunta. Legal. Bacana, ótimo. Então, Juliano, olha só, concluindo aí a nossa entrevista ágil de hoje, né? Entrevista ágil de negócios, cujo tema aí foi processos de licitação, dicas e oportunidades. Aqui com você, Juliano Caldeira, CEO da empresa iGanhei, falou bastante aí a respeito, muito, né? Deu uma aula a respeito desse mercado de licitações, informações aí importantíssimas, inclusive muitas informações que você passou. Eu tenho certeza que tem muita gente que vende por aí no formato de consultoria, e você deu aqui gratuitamente aqui a convite da Ágil. Nós agradecemos muito a sua participação, né? A sua agenda aí, você abriu sua agenda para bater esse papo aqui conosco hoje. Então, nós agradecemos muito, e eu quero, então, passar aí a palavra para você também, pedindo para você deixar aí um recado final. O pessoal aí que tiver alguma dúvida, quiser falar com vocês, é possível? Qual que é o site? Por gentileza, Juliano. Legal. Ronaldo, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu amo falar sobre licitação, eu acho que é um assunto que
que às vezes as pessoas criam todo um cenário em volta e é um assunto que eu amo falar, né? Agradecer pelo convite, eu tenho acompanhado bastante, a gente tem conversado bastante no offline, né, Ronaldo? Assim, eu tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês, então, assim, parabéns também pelas iniciativas. Você tem uma carreira brilhante ao longo dos últimos anos, então, assim, parcerias como essa que eu acredito que dão muito certo, né? E assim, eu quero me colocar à disposição, a minha empresa, meu time é um time bastante qualificado, a gente tem pessoas muito engajadas dentro do time, pessoas competentes, então assim, a gente está totalmente preparado para atender as dúvidas e demandas que vocês venham a ter. A gente colocou aqui embaixo o nosso site, né, da nossa plataforma, então sintam-se à vontade. Pode nos acompanhar também nas mídias sociais, a gente tem hoje dois perfis no Instagram, no Facebook, um é o iGanhei CRM e o outro é Ganhei Licitação, que é a nossa consultoria voltada para a parte de terceirização. Então, podem nos acompanhar, sempre que quiser, eu vou estar disponível para conversar com vocês. Sinta-se à vontade para me convidar quantas vezes você quiser, Ronaldo, eu vou estar sempre disponível. Legal, muito bom. Nós agradecemos muito aqui na Ágil, o nosso pessoal aí da produção, né? Liderado aqui pela nossa diretora de marketing, comunicação e eventos, a Priscila Biela, colocou aí todos os contatos aí dos patrocinadores, do iGanhei, tá? E aí também os comentários estarão livres lá. Eu quero aqui também aproveitar, né, concluindo aí o nosso painel de hoje, da entrevista Ágil de Negócios, para agradecer a você que acompanhou aqui ao vivo, né, essa transmissão, essa live pelo Facebook da Ágil Escola de Negócios, ou mesmo você que não pôde acompanhar, né, nos acompanhar ao vivo, mas que está assistindo esse vídeo, né, pelo nosso canal do YouTube, ou esse vídeo gravado, disponibilizado aí em outras mídias sociais da escola, ou mesmo nas mídias sociais da iGanhei, tá? Porque eles também receberão aí o vídeo. E para encerrar, fazer o agradecimento aqui mais uma vez, final, ao nosso parceiro, né, desse painel exclusivo de hoje, a Scarmato Mazzolin, advogados associados, grandes conhecedores aí na área de direito, agradecer lá o apoio, né, no que diz respeito a conteúdo do Dr. Ricardo Scarmato, e também agradecer aí o nosso patrocinador, o Davi Mota, lá de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, da empresa Marca Protegida, especialista aí em registro de marcas e patente. Não perca a sua marca não, hein, a sua patente. Manda registrar lá com o Davi, tá legal? Pessoal, então é isso aí, né? Eu quero agradecer a todos aí, mais uma vez aqui ao Juliano. Até a próxima live aí, até o próximo painel da Ágil, e sintam-se abraçados. Tchau. Tchau.